Bom, pessoal, então no vídeo anterior a gente resolveu a questão número 2 e a gente ficou aí com a 3 para resolver agora. Então está dizendo assim, 20 equipes disputam o Campeonato Mineiro de Futebol. Quantas são as possibilidades de classificação nos dois primeiros lugares, ou seja, campeão e vice-campeão? Bom, pessoal, vejam aí que esse problema já não é tão direto. A gente já tem que interpretar um pouquinho para saber quais informações que a gente vai utilizar para poder resolver, certo? Então, novamente, vamos lá. A gente vai dividir esse problema em três momentos. Na definição da pergunta, para a gente identificar por uma notação matemática o que está perguntando, certo? Colocar os dados e resolver o problema, ok? Bom, então, vamos lá. Bom, veja que a gente está trabalhando com o quê? Com 20 equipes, ou seja, 20 equipes estão disputando o Campeonato Mineiro de Futebol. Então, a gente está trabalhando com 20 elementos. Bom, a gente quer determinar a quantidade de possibilidades que a gente pode ter dessas 20 equipes como campeão e vice-campeão. Ou seja, as possibilidades distintas que a gente pode ter dessas 20 equipes como campeão e vice-campeão, certo? Então vejam que os agrupamentos que a gente está interessado, ele vai ser composto por apenas duas posições, ou seja, terá apenas dois elementos. Que os dois elementos? Campeão e vice-campeão, certo? Bom, vejam que esses elementos que a gente está trabalhando aqui, que são as equipes, eles são elementos distintos. Por quê? Não tem como uma equipe, uma das 20 equipes ser igual à outra, certo? Ou seja, todas as equipes são distintas. E também, esses dois elementos que forem participar do nosso agrupamento, eles têm que ser distintos. Por quê? Porque não tem como uma equipe ser campeã e nem vice-campeã ao mesmo tempo. Não tem como ser uma equipe ser campeã e vice-campeã ao mesmo tempo. Ok? Então, todos os elementos são distintos. Bom, será que a ordem dos elementos importa, pessoal? Bom, vamos ver. Então, por exemplo, faz de conta que o Cruzeiro foi campeão e o Atlético foi vice. Será que é a mesma coisa que considerar o Atlético campeão e o Cruzeiro vice? Vejam que não, certo? Porque se eu considerar na primeira hipótese, que eu estou considerando o Cruzeiro campeão e o Atlético vice, quem foi campeão foi o Cruzeiro, certo? Agora, na segunda opção, quando eu falei que o Atlético era campeão e o vice era o Cruzeiro, veja que já mudou a história. Ou seja, a ordem dos elementos nesse agrupamento importa, certo? Bom, então vejam que aqui, ó, que isso daqui caracteriza o quê? Caracteriza um problema de arranjo. Por quê? Porque essa quantidade é menor ou igual a essa. A gente está trabalhando com elementos distintos nos nossos agrupamentos e a ordem dos elementos importa, então a gente consegue identificar que isso daqui é um problema de arranjo. Ou seja, determinar a resposta desse problema aqui nada mais é que solucionar isso daqui. Ou seja, a gente quer determinar de quantas formas a gente pode organizar 20 elementos tomando-os de dois em dois, certo? Bom, mas se a gente sabe que isso daqui se trata de um problema de arranjo, basta utilizar a formulinha para poder resolvê-lo, certo? Então, aonde aparecer n, eu vou substituir por 20, e aonde aparecer k, eu vou substituir por 2, certo? Então, é isso que eu fiz aqui. Então, a primeira coisa que eu vou resolver é o que está dentro aqui do parênteses. Então, vai ser 20 menos 2, e 20 menos 2 é 18. Ok? E o resto eu vou copiar. Bom, o que eu tenho que fazer aqui agora para resolver isso daqui? Eu vou abrir o maior fatorial até chegar no menor, certo? Então, eu sei que 20 fatorial é a mesma coisa que 20 vezes 19 vezes 18 fatorial. E por que eu estou fazendo isso? Porque eu quero simplificar essas duas estruturas aqui, certo? Para mim ficar apenas com essa conta. Vejam que calcular 20 vezes 19 é muito mais fácil do que calcular 20 fatorial, depois calcular 18 fatorial e dividir o anterior pelo último, ok? Então, a gente sobrou com o quê? 20 vezes 19, e 20 vezes 19 é quanto? 380. Ou seja, existem 380 maneiras distintas de 20 equipes serem colocadas como campeã e como vice-campeã, certo? Ou seja, tem 20 maneiras, quer dizer, 380 maneiras distintas de se organizar 20 equipes como campeã e vice-campeã, certo? Que é a mesma coisa que dizer que existem 380 maneiras distintas de se organizar 20 elementos 2 a 2. Ok? Então vejam que é bem, após que a gente conseguir interpretar o problema, é bem tranquilo, certo? Porque a gente identifica que é um problema de arranjo,
certo? E com essas informações aqui, basta jogar na formulinha do arranjo, ok? Então o maior problema nessa questão aqui era identificar que era um problema de arranjo. Identificando, basta jogar na formulinha que não tem erro. Bom, pessoal, vou ensinar vocês agora a resolver esse tipo de problema sem utilizar a formulinha de arranjo, certo? Utilizando apenas o princípio matemático. Não é princípio matemático, não, é princípio multiplicativo, ok? Bom, então vamos lá. Então, vou definir aqui minha pergunta, meus dados e minha resolução. Então, se eu estou trabalhando com a mesma questão, eu vou ter as mesmas informações, certo? Então, eu vou ter 20 elementos, porque eu estou trabalhando com 20 equipes. Só que eu quero organizar elas de duas em duas. Por que eu quero organizar elas de duas em duas? Porque eu estou preocupado em formar agrupamentos com campeão e vice-campeão, certo? Então, são duas equipes. Bom, eu sei que eu estou trabalhando com elementos distintos, como a gente viu anteriormente, e que a ordem dos elementos importa. Considerar Cruzeiro primeiro e Atlético em segundo, estou considerando quem que é campeão é o Cruzeiro. Agora, se eu considerar o Atlético primeiro e o Cruzeiro em segundo, quem que é campeão é o Atlético. Então, quer dizer que a ordem dos elementos importa na diferenciação de dois agrupamentos, ok? Então, vejam que isso daqui a gente sabe que caracteriza um arranjo e a gente sabe que a gente pode resolver utilizando a fórmula. Mas sem utilizar a fórmula, vamos ver como é que a gente resolve aqui utilizando apenas o princípio multiplicativo. Então, para ilustrar, pessoal, eu vou dar nome a essas 20 equipes aqui. Eu vou representar ela pelas letras do alfabeto. Tá? Então, se vocês observarem aqui, eu tenho 20 letras do alfabeto, cada uma representando uma dessas 20 equipes. Okay? Então, veja que aqui, ó, tenho 5 aqui, 5 aqui, mais 5 aqui, mais 5 aqui. No total, eu tenho 20. Ok? Bom, só que eu quero organizar elas como? Eu quero organizar elas em agrupamentos de dois elementos, porque eu estou considerando campeão e vice-campeão, certo? Bom, então, quais são as nossas situações que a gente quer determinar? A gente quer determinar quantas são as equipes que a gente pode escolher para campeão e quantas são as equipes, o número de possibilidades de equipes para vice-campeão, certo? Bom, então vamos lá. Pessoal, começando aqui pela posição do campeão. E tanto faz, você poderia começar pela vice-campeão ou pelo campeão, ok? Não vai alterar o resultado final. Então, considerando aqui a primeira posição, que é a posição do campeão. Quantas são as possibilidades de equipe que a gente pode colocar como campeão? Veja que nesse momento aqui, existem 20 possibilidades para colocar como campeão. Qualquer uma dessas 20 aqui pode ser campeão, certo? Então, se qualquer uma pode, todas elas podem entrar. Se no total são 20, a gente tem 20 possibilidades, certo? Então, para ilustrar aqui, eu vou selecionar uma equipe. Estou dizendo para vocês que a equipe representada pela letra E foi a campeã, certo? Então, agora, como eu estou trabalhando, como uma equipe não pode ser campeã e vice-campeã ao mesmo tempo, quer dizer que eu não vou poder utilizar ela para ser vice-campeã, logicamente, certo? Então, se ela é campeã, quer dizer que não tem como ela ser vice-campeã. Então, sabendo disso, quantas são as possibilidades de elementos, ou seja, de equipes que eu tenho para colocar aqui como vice-campeã? Bom, se das 20 eu não posso utilizar uma, quer dizer que eu vou ter apenas 19 equipes. Né? E se eu quero determinar a quantidade de possibilidades de iterações, a quantidade de iterações dessas possibilidades com as dessas, eu tenho que fazer o princípio multiplicativo, eu tenho que fazer o produto dessas duas quantidades. Ok? Fazendo o produto dessas duas quantidades, eu tenho o quê? Só terminando meu exemplo aqui, pessoal. Estou selecionando um R, certo? Fazendo o produto dessas duas quantidades, eu tenho 20 vezes 19. E 20 vezes 19 é 380, certo? Vejam que a gente obteve o mesmo valor, certo? Porque era exatamente o meu objetivo. Era mostrar que a gente não precisa de utilizar a fórmula para resolver esse tipo de problema. Por quê, pessoal? Porque o princípio multiplicativo é basicamente a base da fórmula de arranjo. A gente utiliza o princípio multiplicativo para chegar na fórmula. Então, quer dizer que quando a gente utiliza o princípio multiplicativo para resolver o problema, quer dizer que a gente vai encontrar a mesma solução. E vejam que aqui a gente obteve esse momento aqui na forma de resolver anterior, certo? Porque quando a gente faz
a gente simplifica 20 fatorial por 18, que é a mesma coisa que 20 menos 2. Quando a gente simplifica 20 fatorial por 18 fatorial, a gente obtém exatamente esse número aqui, certo? É por isso que eu digo que o princípio multiplicativo é a base da construção dessa fórmula, ok? Bom, pessoal, então, com isso, eu terminei a questão número 3, lembrando que não há a necessidade de vocês resolverem a número 3 de duas formas distintas. Ou vocês escolhem da forma como eu resolvi anteriormente, certo? Ou vocês podem escolher essa fórmula aqui para resolver, certo? Lembrando que o quê? Nesse caso desse exercício aqui, vocês não precisam de fazer esse esquema. Se vocês optarem por essa versão aqui, não precisa de fazer esse esqueminha aqui. Pois apenas com a tabela e com esse cálculo aqui, eu consigo perceber que vocês entenderam e conseguiram enxergar o que o problema estava pedindo. Vocês queriam determinar quantas possibilidades de equipes existiam para ser campeã e quantas possibilidades tinham de equipes para ser vice-campeã, escolhido uma para campeã, certo? Com isso, vocês fazem o produto dessas duas quantidades e me determinam o valor. Ou seja, assim como eu determinei na questão anterior, existem 380 formas distintas de se colocar essas 20 equipes como campeã e vice-campeã, ok? Escolhi duas dessas 20 equipes para colocar elas como campeã e vice-campeão, ok? Bom, pessoal, então com isso eu terminei a questão número 3 e, portanto, vou deixar para resolver a número 4 no próximo vídeo. Então eu fico por aqui, um abraço, fui!